falei pro Leonardo, eu falei, eu não sei, você faz o quê? Semana passada. Não sei, Deus vai fazer alguma coisa. Aí eu amei, eu também estou sentindo. Falei, o que eu não sei. E eu creio que Deus vai trazer um novo. Deus já tem trazido um novo sobre as nossas vidas. Amém. Na vida de cada um em específico. Deus tem falado comigo sobre o vento de Deus. E nós vamos compartilhar sobre isso, sobre o vento de Deus nas nossas vidas. Só que o vento a gente pode aí destrinchar várias coisas, né? Porque o Senhor é o vento, o Senhor está no vento e o Senhor manda o vento, né? Então assim, tenha certeza que a minha vida e a sua vida está no controle de Deus. Amém. Irmão, só antes de eu vou orar. Antes de começar, amém? Amém. Feche os seus olhos da maneira que vocês estão. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor já falou muito ao nosso coração e o Senhor tem muito mais para nós. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Queremos te pedir nesta noite, abre o céu sobre a nossa cabeça. Amém. Senhor, libera os teus anjos, eu sei que eles estão neste lugar. E pedimos que o leão da tribo de Judá venha sobre este lugar e ruja sobre as nossas vidas. Aleluia. Cumpre em nós, Senhor, o teu querer. Fala o meu coração, fala o coração da tua igreja. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Este lugar é casa de oração. Aqui nós venhamos buscar a direção do Senhor, algo para a nossa vida, e que possamos sair daqui totalmente diferente da maneira que entramos. Pai, toda brecha venha ser tampada agora. Pai, que os céus de bronze venham a ser tirados, Senhor. Nós levamos cativa a obediência de Cristo os nossos pensamentos, desejos e sentimentos. E que somente o Senhor venha falar neste lugar. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o Senhor apareça para cada um que adentrou este lugar. É no nome de Jesus. Amém. E o Senhor, o vento é um fenômeno, né? O vento é o vento, né? Que acontece sobre a natureza. E o vento de Deus, ele é algo que às vezes a gente gosta e às vezes a gente não gosta. O vento, se eu ligar agora todos os ventiladores, todo mundo vai ficar incomodado. Por quê? Porque está frio. Dependendo do tempo em que estivermos, o vento, ele pode nos trazer alguns transtornos. Tudo, queridos, é permissão de Deus. O Senhor, ele vai permitir que eu passe pelo deserto. O Senhor vai permitir que o vento venha sobre a minha vida. O Senhor vai permitir, né? Só que existe um outro vento, o vento da brisa suave. Aquele vento gostoso, que tá aquele calor. E aí você senta e sente aquele vento, traz um frescor e traz paz. E o Senhor, ele quer nos fazer entender em que tempo nós estamos. O vento, ele veio, vocês podem perceber que quando o tempo vai mudar, o vento vem. E aí vem aquela ventania e a gente fala, opa, o tempo vai mudar, não é? Se está chovendo, começa a ventar e vai embora. Então assim, o vento, ele gira em torno. Ainda bem que a gente não vê, né? Porque acho que se nós víssemos o vento, não ia ver mais ninguém. Só ia ver vento, né? O vento, ele traz um tempo novo sobre as nossas vidas. E o Deus tem feito isso. Ele tem feito ventar. Às vezes o vento, a gente vai sentir. Você vai ver que você está passando pelo vento. Às vezes você só vai sentir. Existe algo dentro de você, um transtorno dentro de nós. Que aí você fala, Senhor, que vento é esse? O que está acontecendo? E o Senhor, ele vai te dar provisão no meio do caminho. Amém. O Senhor, ele não vai deixar-nos a gente parado, desamparado. E hoje eu quero falar sobre 5 tipos de vento que pode soprar em nossas vidas. 5 tipos de vento que pode te fazer permanecer na presença de Deus. Porque vai ter momentos que estaremos sim no deserto. Vai ter momentos que estaremos na bonança do Senhor.
E aí, em cada momento, mesmo o Senhor permitindo, Ele não vai nos deixar desamparados. Amém. Amém? E o primeiro texto que eu quero ler é em Números 11, 31. Em Números, nós vamos ver sobre o vento da provisão de Deus. Números 11. Aqui o povo estava no deserto, né? E aí o Senhor mandou cordonices para o povo de Israel. Diz assim: depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonices do mar e as fez cair para todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu as cordonices. Ninguém recolheu menos de 10 barris. O vento da provisão. Aqui o povo, eles estavam ali no deserto. E cordonices é passarinhos, né? Cordoninhos. E ali o Senhor, ninguém precisou ir atrás do seu alimento. Na mesma forma é nas nossas vidas. Mesmo estando no meio do deserto, você talvez esteja buscando: Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, Senhor, parece que eu vou ficar aqui, o Senhor não está me vendo. E no deserto venta, né? Ele está muito gelado à noite. Só que o Senhor, Ele vai trazer provisão no meio do seu deserto. Amém. O Senhor, Ele não vai te deixar com fome, desesperado. O Senhor, Ele vai trazer a provisão dEle. Aquilo que você está precisando é força da parte de Deus. O Senhor, Ele vai prover forças da parte de Deus. Amém. É alimento, é provisão dentro de casa. Senhor, as portas se fecharam. Senhor, o que aconteceu? Eu não consigo um emprego. Eu não sei qual a sua necessidade hoje. Senhor, por que está acontecendo no meu casamento? Isso está acontecendo com o meu filho? Por que o meu serviço está desse jeito? Eu quero te dizer que nessa noite o Senhor, como Ele proveu ali cordonices, Ele vai prover tudo aquilo que a sua alma e a sua casa necessita. Amém. O Senhor é o Deus que olha de cima e Ele não vai nos deixar desesperados. Ele não vai te deixar morrer no deserto. Amém. Ele não vai te deixar padecer. O Senhor, Ele está olhando para nós. Amém. Mesmo que Ele esteja quietinho. O quietinho de Deus é difícil. Deus está quietinho comigo. Eu falo, mas Senhor, fala, e aí Deus não fala. Ele fala, né, gente? Mas como diz a bispa semana passada, às vezes a gente quer que Deus brade, mas Ele fala. E Ele tem falado com você lá no finzinho, né? Aquela vozinha, que às vezes a gente não quer dar ouvidos àquela vozinha. A gente quer ouvir aquilo que a gente quer, né? Mas a gente tem que ouvir aquilo que Deus quer. E aqui, né, ainda nesse texto, a gente pode ver que Deus, Ele foi um Deus de abundância. Deus mandou tantas cordonices a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se em direção a um raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o outro dia. Então foi um dia, uma noite, mais um dia, aquele povo recolheu cordonices. Deus não é Deus de miguelagem, né? Não fica contando, olha, tem ali 50, acho que eu posso dar 100, uma cordonice para cada um. Não, o Senhor é um Deus de abundância. Se hoje você tem contado, Senhor, eu estou contando o meu salário, Senhor, eu estou contando as coisas, saiba que Deus é um Deus de abundância. Ele vai fazer multiplicar aquela provisão que Ele vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua família. É muito abundante, não é pequeno. E aí você vai falar, uau, o Senhor me surpreendeu, porque Deus faz isso. Deus nos surpreende. E que esse vento, né, de provisão, esse vento de abundância possa vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. E possamos ali
abre por um bom tempo. E é assim que o Senhor faz conosco. Amém. Ele não nos deixa assim. Ele olha e fala: filha, eu vou lá e eu dou a água. É a água que você está precisando? Toma. É o alimento que você está precisando? Toma. É a multiplicação? Toma. É assim que o Senhor vai fazer sobre nós. Amém? Outro vento que eu quero falar está em Êxodo. Esse vento eu achei ele muito lindo. Na verdade, eu achei esse milagre muito lindo. Êxodo 14, 22. Aqui nós vamos falar sobre o vento do livramento. O povo, de Israel estava saindo lá do Egito. Deus deu uma ordem. E aí todos eles, Faraó falou: podem ir, podem deixar, vão para a terra prometida, lá para onde vocês têm que ir. Faraó liberou aquele povo. E aí eles pegaram todas as trouxinhas deles e foram andando, lá em seguida da sua terra prometida. E chegou um momento que eles se depararam com o mais difícil: o mar infinito e os egípcios vindo atrás, porque eles sabiam que os egípcios estavam vindo para matar eles. E eu imagino, ali tinha criança, ali tinha idoso, ali tinha gestante, tinha um povo guerreiro, acho que tinha 2, acho que não estava só, e olhe lá. E aí, o que aconteceu? Ser humano, sendo um ser humano sempre, começou a murmurar: mas Moisés, você tira a gente lá da nossa terra, fala que a gente vai morrer aqui, porque para onde que a gente vai? É um mar na nossa frente, é o povo vindo atrás. E o Moisés ali, usado por Deus, com a paciência, calma, gente, vai dar tudo certo. Ele orou e Deus deu uma direção. E o que ele fez? Nesse momento ele pegou o cajado e ele ali orou e o mar se abriu. É o que diz aqui, 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Era a mão, não foi o cajado. A mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. O vento do livramento. Imagina o vento que não foi naquele lugar. Quem já foi para a praia já percebeu, que quando venta muito, o mar fica muito agitado. Eu imagino um fenômeno que não foi, aquele negócio maravilhoso, um mar infinito se abrindo pelo lado, e o vento, que veio do Oriente, que faz, agora como se ele estivesse sustentando aquele mar para ele não vir. Então ventava para cá e ele só virava para cá, e ventava para cá e só ventava para cá, e o povo começou a caminhar. O vento do livramento vai vir sobre as nossas vidas, vai vir sobre a nossa necessidade. E o mais lindo de tudo, eles pisaram em terra seca, porque, gente, o mar, quando você vai pisar, a terra fica mole, E Deus, ele é tão perfeito que ele secou. Quando Deus faz, ele faz perfeito. Não é de qualquer jeito. Vai pisando aí, o importante é você passar. Não, ele secou. Ficou como se fosse terra seca. E aí eu imagino, ai meu Deus do céu, corre todo mundo. Mas não dava nem para correr, porque eles estavam com bois, estavam com todas as coisas deles, as carroças, e eles foram caminhando e vendo o milagre do Senhor. Mesmo que você ache que vai vir um adversário e ele vai te destruir, o Senhor vai te dar o livramento, ele vai abrir um caminho e você vai passar, e você vai olhar, vai ver tudo, o vento lá da direita, o vento da esquerda, mas o Senhor vai falar: olha para cá, vem, o caminho está aberto e eu vou te fazer prosperar. É isso que Deus tem para as nossas vidas, porque às vezes a gente acha que vai morrer, às vezes você fala: Senhor, eu não vou conseguir, isso é maior do que eu, o que vai acontecer nesse lugar, para
tem para a minha vida e tem para a sua vida. Amém. Ele tem um caminho, e um caminho aonde nós vamos viver grandes coisas de Deus. Amém. Não tenha medo de seguir em frente, de sair. Não tenha medo. Às vezes o medo paralisa a gente, né? Aquele povo teve medo, mas eles foram, né? Tiveram fé para sair. Eu imagino o medo de sair, né? Da onde você está, para a sua casa, pegar todas as suas coisas e de encontrar uma terra que Deus prometeu para eles, uma terra que emanava leite e mel, mas eles sabiam eles não imaginavam aquilo que eles iam enfrentar durante o caminho deles, né? Porque quando a nossa caminhada é assim, nada é fácil, nada vem fácil, né? Então a gente tem uma trajetória e a gente não sabe o que vai encontrar lá na frente. Às vezes a gente se depara com grandes dificuldades. E aí você fala, nossa, eu imaginei, né, que ia acontecer tudo isso. Mas nesse meio do caminho, o Senhor, Ele está junto conosco. Nós não estamos sozinhos, né? O Senhor, Ele vai nos dar toda a provisão que a gente precisa, né? E outra coisa, Deus usou a vida de Moisés naquele povo. Deus vai usar pessoas para te ajudar no meio da sua caminhada. Aleluia. Não caminhe sozinho, né? Eu sei, é difícil. Às vezes a gente quer caminhar sozinho. Isso aqui eu resolvo. Aí vem outro, isso aqui eu resolvo. Procure alguém, nem que seja o seu parceiro. Porque às vezes a gente tem um parceiro, mas não compartilha as dificuldades. Não compartilha aquilo que está te angustiando, aquilo que está te matando. Se você não consegue um parceiro, procure outra pessoa. Mas procure alguém, sabe? Porque essa pessoa vai te ajudar na fé, né? Porque ali o povo só reclamou, murmurou. Tire a murmuração da sua boca. Tire a murmuração. Porque se o Senhor mandou você ir, vá. Mas Deus mandou eu ir, está acontecendo tudo isso. E Deus vai te dar sabedoria. Gente, tudo na vida da gente é um aprendizado. E depois que você passa por aquilo, você olha e fala, realmente, eu aprendi com isso. Né? Eu errei nisso e hoje Deus me ajudou para mim não errar. E a vida é assim, né? Por isso que nem tudo é flores, nem tudo vai ser flores. No meio do caminho, no meio da nossa terra, porque todo mundo quer ir para a terra prometida, todo mundo quer viver, quer manar leite, quer que sentar lá, sentir só o ventinho do frescor. Adoro, gente, como eu amo sentar na praia e vir aquele vento suave. É maravilhoso. Só que também o Senhor nos faz forte no meio das nossas fraquezas, no meio das nossas dificuldades. Digo fraco, sou forte. Você é forte. E tudo que você passa é permissão de Deus. E nada que nós passamos que nós não possamos suportar. Aquele povo, eles saíram de lá pela direção de Deus. E Deus sabia o que ia acontecer, né? Barreiras no caminho. Só que o Senhor já tinha preparado um milagre na vida deles. Amém. E não foi um milagre só não, né? Foram vários. As cordonizes foi um dos milagres na vida deles. E o mar se abriu. O mar do livramento vai vir sobre as nossas vidas. Amém. O vento, ele vai ser completo. Não foi só livramento que Deus deu aqui. Foi completo, sabe por quê? Porque quando eles chegaram lá, eles atravessaram o rio. O que aconteceu? O Senhor viu que os egípcios já estavam chegando. Aí ele fez, depois vai continuar tudo no texto, tá? Isso. Ele fez eles se confundirem, as rodas lá se trupicarem toda. E aí eles perceberam, opa, tem alguém aqui lutando por eles. Eu acho lindo isso, que quando eles percebem isso, né? Eles falam assim, gente, cadê? 25. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se e foram de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Deus vai guerrear as nossas guerras. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque existem guerras que nem eu vejo e que nem você vê. Então, minha tia Valdete que me falou um dia assim, filha, quando você for, ora assim, Senhor, libera os teus anjos para guerrear as guerras que eu vejo e as guerras que eu não vejo. E aí caiu a ficha. Eu falei, realmente, existem guerras na nossa vida que você vê, que você participa, mas
existem guerras que você nem vê, que o Senhor está ali, ó, lutando com os anjos dele, para livrar a nossa vida, para livrar a nossa casa, e é isso que ele vai fazer, e ele fez eles perceberem, queridos, as pessoas vão perceber, que você talvez não vai precisar fazer nada, e as pessoas vão olhar e vão falar, Deus está fazendo por ela, Deus está fazendo por ele. Eu acho isso assim, é muito engraçado, porque até no meu serviço, às vezes as pessoas falam isso, mas você, vamos supor, se for para acontecer alguma coisa, sei lá, um exemplo, vai, sei lá, não sei o que foi, mas duas coisas que aconteceram, que aí eu fiquei bem isenta disso. E aí as meninas falaram, né, minha filha, é você, porque você tem um quezinho com Deus, né? Elas falam, porque eles percebem que nós que caminhamos com Cristo, né, a nossa vida é diferente, a sua vida é diferente, né? A palavra de Deus diz que Ele vai tirar do injusto para dar para o justo, Ele vai fazer isso, e as pessoas vão perceber, caramba, ei, amada, você não precisou fazer nada, e isso aconteceu na sua vida, é Deus lutando a guerra dela. É isso que Deus vai fazer conosco. E eles perceberam que foi Jesus, então foi completo. Sabe por quê? Porque além deles atravessarem, né, foi uma noite inteira de travessia. Quando ia começar a amanhecer, o Senhor fez o quê? Voltar ao mar. E Ele destruiu todos os inimigos, todos os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. O Senhor vai destruir. Se Ele tem pensado que vai te destruir, saiba que quem vai destruir eles é Jesus Cristo de Nazaré. É Deus, isso vai vir de Deus. E aí você vai ver, vai falar, glória a Deus, Senhor, olha isso, estava no meu encalço, e aí saiu, e isso estava tirando a minha paz, e aí vem a paz, porque o vento do livramento veio sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele vai afastar tudo aquilo que vai nos fazer parar, porque tem a hora que é difícil, que aí você fala, Senhor, e agora, para onde eu vou? Ore, apenas busque, apenas ore, apenas adore, apenas olhe ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer todas as coisas. O Deus de milagre, gente, a palavra diz que o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, não muda. O mesmo milagre que Ele fez lá do mar se abrir, se Ele quiser fazer o mar se abrir hoje, Ele faz o mar se abrir. Não existe, e às vezes a sensação que dá é que, nossa, Deus aqui era poderoso. Não sei se todos têm essa sensação, porque a gente vê cada milagre assim, que eu falo, uau. E aí hoje em dia, só que se você parar para pensar, você respirando, você é um milagre. Não é? A gente não vê. Você não sabe se você fosse sair daqui, se fosse atropelado. É um milagre. Por isso que Deus, Ele é Deus. O mesmo Deus que proveu é o mesmo Deus que provê hoje. O mesmo Deus que abriu um caminho é o mesmo Deus que abre um caminho hoje. Se Ele tiver que tirar um chefe, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tirar alguém, Ele vai tirar. Ele só vai abrir um caminho para você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, aquele povo estava no centro da vontade de Deus. Porque Deus deu uma direção, eles estavam indo. E aí Deus falou, não, eu pedi para você vir. Se você veio, toma o livramento. É isso que Deus vai fazer. Nós temos que aprender a ser só obedientes. O outro vento, já falamos do vento da provisão, o vento do livramento. Agora nós vamos ver Ezequiel 37. O vento que restaura o que foi perdido. O vento que vem como o sopro de Deus. Amém? Em Ezequiel 37, aqui nós vamos ver a passagem do Vale de Ossos Secos. E ali, Ezequiel, ele viu um exército morto.
ali ele viu um exército morto, né? Todo o texto, eu não vou ler todo o texto. E só no começo aqui diz, né? A mão do Senhor estava sobre mim, e por um espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Chegou lá no vale, só tinha osso. E ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar-se a viver? O Senhor perguntou para Ezequiel. Ele respondeu: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e disse-lhes. E aí ele começa a profetizar, né? Tenha carne, tenha tendões. E aí eles se levantaram lá, eles, né, se criaram o corpo, só que faltava algo, que faltava vida dentro deles. E aí no versículo 9 diz assim: a seguir me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem que recebia, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Deus, ele precisa restaurar a sua vida. Deus precisa restaurar o seu casamento. Deus precisa restaurar uma pessoa perdida. Deus tem falado muito comigo isso. Que Deus, gente, Deus não desiste de ninguém. Aleluia! De ninguém. Às vezes nós desistimos das pessoas, né? Às vezes você ora, desiste. Eu fico às vezes até assim, me pergunto assim, fico às vezes até preocupada, porque existem colunas de oração, né? E às vezes eu olho para algumas famílias que perderam colunas de oração e eu falo: Senhor, quem está orando? Você sabia que eu já fiz essa pergunta? Senhor, quem está orando? Porque, um exemplo. Meu pai, a mãe dele morreu. Todas as mães oram pelos filhos, amém, gente? Amém, nós cremos nisso. E ali é uma coluna de oração. A mãe, ela é uma coluna de oração para um filho, né? A vida inteira. E aí ela morre. E aí fica os filhos. E aí eu fico: meu Deus, e agora? Quem vai ser coluna de oração? Então, uma coisa, Deus falou comigo: então, ore por essa família. Você pode ser uma coluna de oração. Gente, Deus vai colocar pessoas no seu coração para você ser coluna de oração. As vidas estão sedentas. E às vezes eu falo: Senhor, eu preciso dessa vida aqui, não dá certo não. E Deus vai falando assim suavemente, sabe? Filha, eu não desisto de ninguém. Aleluia. Às vezes a gente olha e fala: gente, como que um ser humano é capaz de fazer isso? E aí às vezes a gente quer até julgar, às vezes a gente quer até apontar. E aí Deus fala assim: filha, o ser humano é pecador, o ser humano é falho. Então, queridos, hoje Deus vai colocar alguém no seu coração. Porque quando eu estava fazendo essa ministração, Deus colocou pessoas no meu coração. E na hora eu parei, comecei a orar, eu comecei a profetizar sobre o vale de ossos secos. Às vezes essa pessoa, ela está no vale, ali não tem vida de Deus. O que precisa é vida de Deus. E você vai profetizar, você vai pedir os 4 ventos dos 4 cantos e vai soprar. E o Espírito Santo de Deus vai te encontrar essa vida. E o Senhor vai fazer transformação. É isso que o Senhor precisa e é isso que o Senhor procura. Pessoas que estejam ali na brecha da oração e que tenham fé. Não desista. Por mais que você fala: Senhor, agora o Senhor cuida. O Senhor cuida sim. Só que hoje você vai profetizar e você vai soprar. Nós vamos fazer esse ato profético antes de eu continuar. Amém? Deus já colocou, gente, não vamos orar do nada. Deus já colocou alguém no seu coração? Sim. Amém?
Então agora você vai começar a orar. Levanta, exército, porque nós somos o exército de Deus. E Deus vai, eu creio, Senhor, que Deus vai fazer. É só Ele que pode fazer. Pode orar por essas vidas. Pai, em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, quero orar pela vida da minha mulher, da vida do Senhor. E venho pedindo só porque eu venho, Senhor. Só que o vento de vida, o vento do Espírito, Senhor. Coloca, Senhor, a tua vontade, teu desejo, a tua vida, minha cabeça. Coloca na vida dos meus irmãos, sopra. Vai, Senhor, de encontro a essas vidas. E nós profetizamos que é um vento no mundo espiritual, que é um mover no mundo espiritual. Nós não podemos ver, mas nós podemos crer, nós podemos sentir, Senhor. E nós profetizamos que o nosso soprar, o Senhor vai soprar a vida agora. Ora, nada cheia, canta mais. Senhor, desata agora sobre esse inferno. Desata, Senhor. Nós pisamos na cabeça da serpente. Satanás, se você fez virar vale de assucesso, nessa noite nós vamos profetizar a vida e saberemos que o melhor ainda está por vir. E nós vamos ver essas pessoas livres, essas pessoas libertas, pessoas que o Senhor escreveu o nome no livro da vida. Elas voltarão para a casa de Deus. Não precisa ser a cidade fortificada, mas elas precisam ter um coração encontrado, um coração entregue, uma cabeça rendida aos pés da cruz. E agora nós vamos no ato profético do 3. Nós vamos soprar e profetizar a vida de Deus. É 1, é 2, é 3. Em nome de Jesus. Vida de Deus. Vida de Deus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Porque uma nova história se escreveu na nossa vida. Aleluia. Eu creio que Deus tem história Amém. na vida daqueles que não estão. Deus vai mudar a história deles. Aleluia. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Nós não aceitamos Aleluia. a ceifa de Satanás. Nós não aceitamos. E Aleluia. é isso, queridos, que vai acontecer na nossa casa. Vida de Deus. Nós vai haver um reavivamento. Uma obra de reavivamento começou a acontecer. Começou a acontecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. E nós profetizamos que o novo tempo nós vamos viver. Aniversário é isso, não é? Encerra-se um ciclo e começa um outro. Nós profetizamos que nós vamos viver esse novo ciclo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Esse é o vento que restaura o que foi perdido. O outro vento está em João 3:8. Vamos lá. Aleluia, Deus. O vento da direção. Já falamos qual vento? Primeiro, do livramento, das cordonices, não, gente, da provisão. O vento da provisão. O segundo, o vento do livramento. O terceiro, o vento que restaura. O quarto, o vento que dá direção. João 3:8 diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eita, Deus. O vento sopra lá onde quer. Aleluia. Queridos, nem sempre nós entendemos. Ele não vai vir na sua direção. Desculpa, mas não é assim que Deus faz. Senão seria tudo muito perfeito, né? Ah, Senhor, eu quero esse vento. Eu quero essa direção. E Deus vai te colocar no caminho certo. A direção vem de Deus. Aleluia. E eu estava pensando, como é difícil, né?
Tem pessoas que talvez seja mais fácil, mas como é difícil às vezes a gente querer a direção de Deus. Às vezes a gente quer a nossa direção e às vezes a gente acha que a nossa direção, Senhor, mas se for por aqui, vai ser bom. E aí ele está lá e só olhando, filha, desculpa, mas você acha que vai ser bom. Sabe por quê? Porque a gente olha o hoje, né? Como quem olha, quem está ficando assim, as galinhas olham hoje. As águias, elas olham lá o amanhã. E o Senhor, Ele olha o amanhã. Amém. Às vezes você acha que talvez a sua promoção para aquele cargo é a saída. Ai, Senhor, aquele cargo. Às vezes Ele olha e fala, filha, não é. Eu estava muito assim, pedindo a Deus uma coisa. E aí depois eu comecei a olhar, e aí Deus falou, filha, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu falei, acho que eu estou orando errado. É melhor mudar a oração, porque senão eu vou ficar aqui, muito tempo. Então eu vou mudar a oração para o milagre vir na minha vida. E aí é isso, a gente precisa deixar Deus direcionar a nossa vida. Amém. E a gente precisa entender, Senhor, qual é a sua direção? A direção do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ela não vai te deixar ficar parado. Ela não vai te levar para o caminho errado. Só que a gente precisa deixar, o vento sopra, ele vai soprar, e aí você vai ter hora que você vai se sentir, só que Deus não vai te deixar voar por aí, e aí talvez você passe até por um redemoinho, mas aí ele volta e te coloca no lugar certo. Aleluia. Né? Você fala, meu Deus, passei por um vento, achei que eu não ia sobreviver, mas eu voltei para o caminho. Porque às vezes acontece isso, né? Vem uma coisa e fala, ai meu Deus do céu, tudo isso está acontecendo, mas o propósito não era esse. Parece que a gente saiu até do propósito, mas é propósito de Deus. E aí Ele te vem e te coloca no caminho de novo. A direção de Deus, Ele vai vir. O nosso papel é se entregar a Deus completamente e deixar Ele dirigir as nossas vidas. Nem tudo entenderemos. Confiar que Deus nos conduzirá no caminho. Tem coisas que a gente fica se perguntando, mas por que Deus? Mas por que Deus? Mas por que Deus? Nem tudo nós vamos entender nessa terra. E a gente quer entender tudo, né? Eu sou uma pessoa que quer entender tudo. Falar, desculpa aí Deus, tudo bem. Ele fala, aí, pra que você quer saber? Mas por que é azul então? Ai, porque é azul. Nem tudo Deus vai te falar. Nem tudo Deus vai te explicar. Ele só vai deixar você viver. E aí quando você vê, Deus está ali. Obrigado, Senhor, porque eu estou passando e o Senhor está me sustentando. Obrigado porque isso está acontecendo e o Senhor está direcionando. Aí quando você estiver lá na frente, aí você vai entender. Você fala, caramba, olha, realmente, né? Olha quantas coisas eu aprendi. Foi necessário eu passar por este caminho. A direção, ela vai vir de Deus. E Ele vai te dar a melhor direção que precisa. Deus não falha. A direção de Deus, ela é perfeita. Ele não erra, Ele não é injusto. Deus não falha. Então, entregue nas mãos de Deus e confie. Entrega nas mãos de Deus e confie. Você pode não estar gostando muito, que a gente não gosta. E confiar, gente, é fechar os olhos. É difícil, né? A gente fechar os olhos e deixar alguém conduzir. Não é? Você tá assim. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar com os olhos fechados. Que me dá um pavor. Nossa! Aí já fica assim, ó. Não gosto de escuro. Não gosto. Isso é o quê? É uma pessoa que não confia. Quer estar no controle. O nosso problema é que a gente quer estar no controle de tudo. Né? Uma supervisora que falou isso pra mim. Mariana, você gosta de estar no controle, né? Falei, claro. Claro que eu vou ter que responder por isso. Então eu quero estar no controle. Só que nem tudo a gente vai estar no controle. Nem tudo. Às vezes a gente quer fazer ali, né? Números por números. Isso aqui, meu Deus do céu, não pode acontecer. Quando a gente presta muita conta, lá no serviço eu presto muita conta de muita coisa. E eu tenho uma equipe, eu dependo da minha equipe.
para tudo sair com sucesso. E aí às vezes eu quero controlar assim, mas você não controla o ser humano, né? Você dá o caminho, você mostra o caminho, o caminho é esse, precisa disso. E aí eu falo, ai Senhor, controla lá, porque eu já não estou conseguindo mais. Aí ele fala, demorou, né minha filha? Você pedir, por quê? Porque é isso que a gente quer controlar. Ai, vamos por aqui, não, faz isso aqui que é melhor. E Deus não é assim. Deus quer direcionar a nossa vida. Deixa Ele soprar, deixa Ele te direcionar. Esse é o caminho. E aí você vai ver e vai agradecer. Ai Senhor, eu achei que esse não era o caminho, que eu ia morrer lá na frente do mar. Mas não, esse é o caminho, né? Deixa o Senhor soprar. E o último vento, Atos 2. O vento do Espírito. Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viam o que parecia línguas de fogo, e se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e comeram e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. O vento do Espírito Santo, ele vai vir de repente. Foi de repente. Hoje nós estamos aqui e o vento do Espírito Santo, ele vai vir, ele já veio sobre este lugar, e aí ele vai te encher do poder de Deus. Se hoje você sente que está vazio, porque existem momentos que sentimos que está vazio, parece que está faltando alguma coisa, está faltando sim o Espírito Santo de Deus. Amém. E aí ele vai te encher, e quando o Espírito Santo nos enche, nós transbordamos de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, nós transbordamos amor. E quando transbordamos amor, nós congregamos e vivemos em comunhão. Amém. Vocês já viram, já repararam que uma pessoa que ela não transborda do Espírito Santo, ela não consegue viver em comunhão? Por quê? Porque quando nós estamos vazios do Espírito Santo, nós estamos cheios de nós, cheios do eu, cheios da nossa vontade. Aí começa a vir muitos questionamentos. Quando eu estou com muitos questionamentos, eu falo, é eu, né? Por quê? Porque Deus é amor. Deus não olha se é azul, se é roxo. Deus não olha. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes nós paramos porque nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é em qualquer área da sua vida. Às vezes está dando tudo errado lá no seu serviço. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo de Deus. Porque quando ele enche, quando você está cheio de Deus, o mundo está caindo e você não está nem aí. Isso vai resolver. A gente não vê um bicho de 7 cabeças em tudo, né? A gente vê, é Deus, está acontecendo, mas Deus vai fazer. E aí naquele momento você recebe paz de Deus. Quando o vento do Espírito Santo de Deus está em nós, é aquele momento que você sente a brisa suave. Sabe por quê? Porque veio de repente e o Espírito Santo de Deus tomou o nosso coração, tomou a nossa vida e nos fez ficar cheios, saciados. E aí você olha, né, tá as coisas acontecendo e você fala, glória a Deus nas alturas. Senhor, tá difícil, você até olha a dificuldade, mas aquilo não te perturba, aquilo te traz paz no coração. Amém. E que nessa noite toda perturbação possa sair da nossa alma, possa sair do nosso coração, toda inquietude, toda preocupação possa sair de nós e que possamos sentir essa brisa suave, que possamos ser cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em novas línguas, ali eles viveram o mover de Deus. É isso que a gente precisa. Tem hora que a gente precisa, né, falar, acho que eu preciso ir para um encontro, preciso de ir para um lugar, porque é muito bom quem já foi assim, é igual aqui, às vezes está o louvor, o fogo caindo, o fogo vindo, o Senhor movendo, aquele vento do Espírito Santo, e aí você está lá, ai meu Deus, olha a vontade, como ela chora, nossa, olha aquela irmã, mas olha a roupa do Neno hoje não deu certo, hein? Olha o tom,
Gente, acorda. Satanás, ele tá mesmo. Ele tá assim, ó. Ele só fica de olho assim, ó. Pra quem que ele vai tirar atenção? Pra quem que ele vai roubar? Aí eu vou roubar dele. Ele tá disperso. Aí ele vai lá e tira. E aquilo que você tinha que ser cheio do Espírito, você sai vazio. Né? Então assim, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar mesmo e deixar o Senhor encher, deixar o Senhor vir sobre as nossas vidas. E quando você for cheio, você vai ser testemunho, né? A sua vida não vai ser mais a outra. Quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida não é a mesma. Não é a mesma. A nossa casa não é a mesma, porque nós somos diferentes. Quando nós mudamos, há transformação na nossa casa, não é? Às vezes a gente quer mudar o outro, mas se eu mudo, o outro muda. E às vezes eu não entendo, eu não estou dentro dele, eu não sei o que está acontecendo. Deus sabe. Então, peça para o Senhor te encher, peça para o Senhor mudar a sua vida. Queridos, descanse na provisão de Deus. Creia no livramento de Deus, porque Ele vai ser completo. Amém. Viva o reavivamento que começou a acontecer na sua história. Aleluia. Confie sua vida na direção do Pai e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. É o que Deus colocou no meu coração. Glória a Amém? Deus. Amém.